Uma boa noite. Muito boa noite para você. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde enviaram nesta semana um ofício ao Ministério da Saúde questionando aí o anúncio sobre aquela norma para decretar o fim do estado de emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência, Israel, da pandemia da Covid-19. Exatamente, Solange. As entidades elas manifestam preocupação com o fim que é abrupto da emergência. Segundo elas, existe um conjunto de leis, regras e políticas públicas vinculadas a esse tipo de situação que afetam diretamente estados e também os municípios. Quais os impactos a vacinação contra a Covid-19 em clínicas particulares? Qual a possibilidade? Nosso entrevistado desta noite é Geraldo Barbosa, presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina. Muito boa noite. Obrigada, Geraldo, por estar conosco no Band Entrevista. Boa noite a todos. É um prazer meu. Bom, a primeira pergunta que eu faço, Geraldo, hoje as empresas privadas, elas poderiam adquirir os imunizantes para aplicação de graça, com uma doação aí, se eu não me engano, de 50% ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, devido à Lei 14.125 do ano de 2021. Essa lei inviabilizou completamente o setor privado para que trabalhasse nesse âmbito. Na sua visão, se no início da pandemia as clínicas particulares pudessem aplicar também a vacina contra a Covid-19, poderíamos ter passado por um cenário diferente? A gente tem certeza que sim. Só a grande dificuldade que existiu no começo era que tinha uma dificuldade de suprimentos desse imunizante em todo o mundo. Então, o difícil era ter acesso. Se a nossa participação não tivesse sido limitada, a gente com certeza atraria novas indústrias para ajudar no enfrentamento dessa doença. E a nossa participação, por mais que pudesse ser limitado por questão financeira, que muitas pessoas talvez não teriam acesso à vacina, mas com certeza tiraríamos muita gente da fila, deixando mais imunizantes que pudessem ser utilizados numa população que tem um poder aquisitivo menor. E a gente ia somar esforço. Eu acho que sim, o resultado seria muito mais satisfatório e a gente alcançaria a cobertura vacinal num tempo menor. Geraldo, hoje os estados eles pedem um prazo de pelo menos 90 dias para o fim da emergência do coronavírus aqui no Brasil. Esse período ele serviria para elaborar um controle de plano de impedir novos surtos da doença. Como que ficaria essa situação hoje dentro do território nacional? Seria também uma forma de evitar novos surtos e infecções e transmissões mútuas pelo coronavírus, Geraldo? A gente espera e temos certeza que essa avaliação para interromper esse estado de emergência tenha sido feito com todo critério, porque realmente estados e municípios já sofrem uma pressão imensa. O momento não é um momento propício para a interrupção de alguns processos, porque a gente entra no estágio de muitas doenças respiratórias por causa do inverno. Então, eu acho que o sistema já vai ser pressionado nesse momento com outras doenças. Então, a gente acredita, pelas conversas que a gente tem com o Ministério, que ele está adotando medidas para que não sofra interrompimento nos atendimentos e que as pessoas possam manter o esquema vacinal e manter o atendimento a toda a população sem perder a qualidade e garantir a cobertura que vai controlar a transmissão dessa doença. No início, vamos voltar aí ao início da pandemia, ao início da vacinação contra a Covid-19, né? As clínicas particulares não conseguiram aderir, como você mesmo colocou, a situação poderia ter sido diferente, poderíamos ter passado por um cenário diferente nessa pandemia, né? O que foi alegado pelo Ministério da Saúde para que as clínicas particulares não entrassem no circuito da vacinação? Na verdade, eu acho que teve um erro de interpretação, porque ficou uma situação que talvez fosse fura-fila e que não fosse respeitado um critério de prioridade na vacinação. Só que quem determina toda a lógica de vacinação no mercado privado é o Ministério da Saúde. Se ele tivesse determinado que a gente seguisse certos critérios, o mercado privado seguiria esses critérios. Só que eles optaram pela dificuldade de conseguir imunizante. A gente entende que no momento era mesmo complicado conseguir imunizante. A gente tentou várias opções e tínhamos opções que a gente estava acreditando ser viável na época. E aí, essa interrupção do nosso processo de não utilizar
a estrutura instalada em todo o Brasil para ajudar a acelerar o processo de imunizante, eu acho que não foi uma situação que trouxe benefício, e sim a gente teve que aguardar todo o processo e somente a estrutura do governo foi utilizada. Eu acho que talvez isso tenha sido uma falha, que a gente poderia ter salvo algumas vidas e ter ajudado no processo. O senhor acredita que essas negociações, se estivessem feito hoje, se tivessem sido feitas anteriormente, com um pouco mais de cautela, elas teriam já saído com uma prioridade para tentar salvar mais vidas perante a pandemia da Covid-19? E também hoje essa negociação anda de que forma? Que se queria que o senhor contextualizasse isso para quem está nos acompanhando. Só para entender hoje a situação, o mercado privado ele trabalha com um critério de imunização privada no sentido de contexto individual. As pessoas que vão tomar a vacina têm um critério técnico, prescrição médica com orientação médica. Ela não tem esse caráter de vacinação de coletivo. Então, todas as pessoas que vierem fazer a vacina no mercado privado, elas são encaminhadas, direcionadas. Não é uma vacina que é feita sem prescrição médica e sem orientação médica. Esse critério poderia ter sido adotado. O que acontece? Se nós não tivéssemos sido tirados desse processo, a gente com certeza teríamos atraído novas indústrias no mundo que poderiam estar ofertando vacina. Então, eu acho que o certo era ter criado regras, e essas regras fossem rígidas, que a gente pudesse contribuir e ser somatório no processo de imunização, e não ser concorrente, que o que fez muito é entender que seria um fura-fila, e não que a gente pudesse ser segmentado e que pudesse contribuir na imunização. Hoje a gente tem indústria com já sobra de imunizante, e esse processo hoje está tranquilo. Hoje a gente vai ter vacina disponível no mercado privado para ser utilizada pelas clínicas privadas com critério técnico. Então, quem vai tomar essa vacina? Hoje a gente está com a cobertura vacinal, graças a Deus, num nível satisfatório, ainda com pessoas ainda que não tomaram o reforço, que tem que tomar esse reforço o mais breve possível. Então, a gente vai entrar no processo de acelerar para pessoas que estão submetidas a risco imediato. Eu vou citar um exemplo. A gente está com a cobertura vacinal no continente africano baixo. Se a gente pode ofertar para uma pessoa que está no mercado produtivo, que vai viajar para a África, a imunização antecedente, que vai de forma preventiva garantir a sua saúde nessa viagem a trabalho ou nessa viagem a turismo, esse será um benefício direto. E assim que o mercado privado vai trabalhar. Ele vai analisar cada paciente no critério técnico específico, se ela precisa ou não tomar essa vacina. Geraldo, a gente vai comentar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista ele faz uma parada e volta em instantes comentando sobre as vacinas no Brasil e como está a negociação perante aos planos privados, aos planos de saúde e agora a comercialização dos novos imunizantes. É daqui a pouco o destaque na tela da TV Band Vale. O Band Entrevista está de volta e recebe hoje o presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, Geraldo Barbosa. Ele comenta sobre as negociações e também a importância de novas vacinas contra novas doenças, né, Solange? Exatamente. Aí as negociações com o Ministério da Saúde para as clínicas particulares também ministrarem a vacina contra a Covid-19. Geraldo, por falar em vacinas, né, a sensação que nós temos muitas vezes é que as pessoas estão seguras e, claro, com a vacina. Só que essa sensação de segurança muitas vezes faz com que as pessoas, algumas, sem generalizar, relaxem. Relaxem nos cuidados, na prevenção contra a Covid-19. Isso daí pode gerar, de alguma forma, a volta, não diria a pandemia, porque nós continuamos ainda em estado de pandemia, mas a volta de mais casos. Isso é preocupante, porque toda vez que a gente dá uma baixada na guarda no controle da cobertura vacinal, esse risco é iminente. Então, a gente ter uma nova onda, ou pior, ter uma nova variante, e isso conseguir fugir, escapar um pouco da vacinação que a gente tem disponível, esse é um risco que a gente não deve correr. Então, as pessoas que não completaram o esquema vacinal, que ainda não completaram as doses necessárias, que não fizeram o reforço, que o façam o mais breve possível. E não perca a oportunidade de colocar todo o esquema vacinal que você tem direito. Hoje a gente está correndo o risco de ter o sarampo, por mais que a gente não imaginava, hoje a gente tem mais casos de sarampo do que de Covid, se a gente for olhar em proporção. Então a gente está baixando a guarda com alguns imunizantes.
A gente teve casos de influenza no ano passado em alguns estados e a gente está tendo a campanha pública, está tendo a campanha no mercado privado e a cobertura vacinal não está o ideal. A gente não pode fazer com que as doenças voltem por um descuido com o esquema vacinal que tem que ser feito na data correta, no que foi recomendado pelas entidades científicas. O senhor crava, então, o senhor afirma que com a preocupação com a pandemia da Covid-19, a imunidade também, a preocupação com outras doenças, ela tem sido deixada de lado então, né, Geraldo? Ele é assustador, porque Sim. nunca se falou tanto em vacina, nunca se falou tanto da importância de vacina, e a gente vem sucessivamente nos últimos anos tendo queda na cobertura vacinal de todos os imunizantes. E a gente não consegue entender, talvez porque as pessoas ficaram em casa usando um benefício que foi um benefício direto do isolamento social, usando máscara, esse contágio tenha sido diminuído e com esse teve a falsa sensação de que não estávamos em risco. Só que a gente está em risco porque as doenças estão próximas. Hoje a gente está com risco de voltar poliomielite, que a gente tem anos que está com ela erradicada no país. Então, sim, é um problema que as pessoas têm que tomar todo cuidado, porque será um problema sério para a saúde pública como um todo, a gente ter doenças controladas, que são controladas facilmente com a vacinação. A gente não pode deixar de lembrar da dengue também, né? Casos que estão explodindo em todo o país aí. Sabemos que existem já algumas vacinas contra a dengue em clínicas particulares, mas para um tipo de vacina. Teremos uma nova vacina até o ano que vem? Essa é a nossa expectativa, que até o ano que vem a gente vai ter um novo imunizante disponível. A gente já tem um imunizante, ele tem um critério técnico de utilização, ele só é recomendado para quem já teve comprovadamente dengue, e aí ela é muito eficaz. Então as pessoas que já tiveram algum episódio de dengue confirmado, devem sim tomar a vacina, ela está disponível no mercado privado. Só que essa outra vacina, ela traz um benefício direto, que ela não tem essa recomendação da pessoa ter tido o contato prévio com a dengue. Então a gente está com a expectativa que até o ano que vem a gente já tenha com ela disponível nas clínicas para aplicação na população. Essa vacina tem a ver com a que o Instituto Butantan está fazendo, está em estudo, que parece que em 2024 esses estudos já vão estar realizados? Tem alguma coisa a ver, não? Não. São fabricantes diferentes, é o novo fabricante que vai chegar no Brasil. Ele já está com toda a estrutura já pronta. A gente acredita que esse lançamento deve acontecer esse ano, com a previsão de chegar no mais tardar no ano que vem. Geraldo, a dengue a gente poderia dizer até mesmo que é uma doença sazonal. É uma doença que a gente vê sempre no verão, quando as pessoas deixam águas paradas em alguns locais, onde cria-se a larva do mosquito Aedes aegypti. O senhor acredita que isso entraria comprovadamente pelo Ministério da Saúde no calendário de imunização, a vacina contra a dengue, já que é um mal que afeta todo o Brasil, principalmente o sudeste e centro-oeste do nosso país? Sim, eu acho que é uma vacina que ela tem todo o caráter de ir para o serviço público, o PNI, talvez com critério de utilização, talvez com critério de avaliação, mas hoje a dengue ela está em todo o território nacional. Antes era uma doença que era muito regionalizada, mas hoje a gente tem casos de dengue, a gente tem casos de febre amarela, a gente tem casos de doenças que estão já alastradas por todo o território nacional. Então, eu acho que sim, é uma vacina que, tão logo o Butantan já tem ela disponível, ela tem sim que ser incluída no Programa Nacional, porque é uma doença complicada que em períodos sazonais, em períodos que a gente tem um descontrole das larvas, a gente pode ter um aumento muito sério no número de casos de dengue. A gente sabe que no Brasil, né, infelizmente, Geraldo, muitas pessoas não têm recursos para pagar a vacina em clínicas particulares, mas elas têm a vida em jogo, né? E vida não espera. De que forma as clínicas particulares poderiam contribuir nesse sentido? A gente tem duas lutas que a gente está falando. Uma das coisas é a desoneração fiscal. Hoje as vacinas ela têm uma carga tributária pesada, uma carga tributária que ela realmente afasta um pouco a população. E outra é a questão do dólar. Hoje 100% do mercado privado ele é fornecido com a indústria internacional. A gente não tem produção para o mercado privado no território nacional. Então são duas coisas que a gente pensa muito e luta muito para conquistar. É que tenhamos indústrias produzindo em território nacional e que a carga tributária seja tirada dessa importante ferramenta, comprovadamente importante ferramenta utilizada para combater a doença, que é a principal
forma de evitar doenças, que é a vacina. O senhor acredita também que o comércio privado de imunização, comércio privado farmacêutico, cresceu e aprendeu com esses detalhes da pandemia do coronavírus, Geraldo? A gente aprendeu muito, assim. Hoje a gente vai ver o prazo nas pesquisas hoje, com as tecnologias novas que a Covid deixou, uma triste lição, mas deixou uma lição para a gente. As indústrias hoje elas têm uma capacidade de resposta muito maior do que tinha no passado. Então eu acredito que hoje a gente vai ter mais oferta de imunizantes num tempo menor e com uma qualidade e segurança muito maior. Eu acredito que várias doenças vão passar a ser preveníveis com a vacina, porque hoje a gente conseguiu comprovar, infelizmente de forma trágica, num período curto, que as vacinas é a única forma de controlar que as pessoas adoeçam, porque o tratamento é muito caro e muito custoso. A prevenção deixa de ser cara, né? Sim, sim. E a gente vai falar mais sobre isso, Solange, daqui a pouco no próximo bloco. Band Entrevista faz mais uma pausa e volta em instantes falando sobre a importância das vacinas no combate não só do coronavírus, mas outras doenças aqui dentro do Brasil. É daqui a pouco. O fim do estado de emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência da pandemia do coronavírus. Vacina em clínicas particulares ainda pode acontecer? E a vacina contra a dengue, que a gente comentou há pouco, que está sendo desenvolvida há pelo menos 10 anos no Instituto Butantan, em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, também está próxima da nossa realidade, Solange? Pois é, nosso entrevistado, é o presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina, o Geraldo Barbosa. Geraldo, eu gostaria de retomar a questão da vacina contra a dengue, né? Que eu acho que é um assunto bem pertinente para este momento também. Todas as doenças, é claro, têm importância, mas vamos focar um pouquinho agora na dengue. A gente viu que o Instituto Butantan tem parceria, né, para que seja realizado esse estudo. De que forma as clínicas particulares também entram nesse circuito? Na verdade, as clínicas privadas, elas têm um caráter complementar. A gente ajuda muito na elaboração de estudos, na elaboração de conscientização do todo o corpo clínico médico, de treinamento, de qualificação da equipe de enfermagem, e a gente compartilha esse conhecimento. Toda vez que a gente faz uma atitude integrada, tanto do serviço público quanto do serviço privado, a população tende a ganhar. Porque o mercado privado ele tem capacidade de investimento mais rápida, de resposta mais rápida. Não necessariamente que a gente vai aplicar a vacina. A gente sempre apoia, se você chegar em qualquer clínica privada, você vai ver o calendário do Programa Nacional de Imunização colado lá na parede, porque é orientação nossa. Se a vacina estiver disponível, é importante que a pessoa faça. Não é que tem que fazer, nós temos que ser complementar ao programa nacional, não tem que ser feito só em clínica privada. Então, toda vez que a gente pode colaborar, tanto na pesquisa, no estudo, na infraestrutura e no ajudar em todo o processo de cobertura vacinal que a gente já faz, hoje cerca de 10% da população já usa o serviço privado para ter as suas vacinas. Toda vez que a gente entra com esse somatório, a gente traz mais ganho para a população no que diz ao tempo de resposta para essas doenças que tiram vidas de todos os brasileiros e de todos os seres humanos que são cometidos por doenças que hoje são preveníveis através da vacinação. Geraldo, eu trabalhei um pouco na editoria de tecnologia aqui na nossa região e eu acompanhei antes, durante e agora o pós-pandemia, esse retorno da vida normal. O aumento da telemedicina, ou seja, dos serviços embutidos em clínicas, em hospitais, em referências hospitalares, aumentou, né, durante a pandemia. E isso veio para contribuir, para somar no que diz respeito a salvar vidas, né, Geraldo? Isso veio sim para salvar vidas, porque a gente permitiu acesso rápido e resposta rápida. Porque nem sempre conseguiríamos atender todo mundo, a gente acabaria expondo as pessoas em situações. Hoje, o número de profissionais talvez não seja o suficiente. A gente está falando hoje em municípios que talvez não tenham acesso a médico que possa responder com a agilidade que precisa. Então, sim, o benefício foi direto. E o acesso à informação de qualidade, ele traz mais segurança para que as pessoas procurem o atendimento mais breve possível e, com isso, não coloque a sua vida em risco, fazendo com que a população possa ter a resposta que precisa no momento ideal.
Você falou numa coisa muito importante, municípios que não têm acesso muitas vezes à própria vacina, né? Que não tem essa proximidade aí. A associação já pensou em alguma vez fazer um projeto nesse sentido, de levar a vacina até essas pessoas? A gente tem feito alguns trabalhos. Hoje, infelizmente, o que o dificulta, porque o número de doses que chegam para o Brasil ainda é um quantitativo limitante. Então, hoje, toda vez que você tem uma pulverização, que você tenta levar a vacina por mais distante que é o nosso território, a gente tem dificuldade para ter imunizante suficiente. Então, esse é um grande dificultador, porque a indústria tem limitação na produção ainda. Mas sim, a gente tem trabalhado para atrair novas indústrias, para que o mercado brasileiro possa ofertar, talvez até com um custo mais atrativo, que a gente possa possibilitar, através de incentivo, que cidades que têm dificuldade de implementação de um serviço privado, ou até mesmo da manutenção de uma sala pública de vacina, que isso se faça com imunizantes de qualidade, com a maior oferta. Hoje o mercado privado ele é basicamente atendido hoje por 5 indústrias, e a gente tem um universo de indústria internacional que poderia atender, e a gente ainda trabalha para que o mercado brasileiro seja incentivado a ter sua produção nacional. E isso sim, a gente ia garantir acesso à vacina de qualidade a toda a população. Um dos registros horríveis durante a pandemia do coronavírus foi o caso da Prevent Senior. Pegando esse caso, pegando esse mote, tudo isso que aconteceu aqui dentro do Brasil, o senhor fala sobre fiscalização também dentro de clínicas privadas. É algo que hoje é necessário, é preciso estar concentrado dentro do Brasil, é minimizar os riscos e evitar danos daqui para frente, Geraldo? Eu acho que para qualquer serviço de saúde, a população tem que tomar alguns cuidados que são cuidados essenciais. O serviço tem que estar regulamentado. Todo o processo tem que estar regulamentado. Toda clínica tem que ter seu alvará, tem que ter seu responsável técnico, tem que ter o seu profissional qualificado e treinado e ter a estrutura ideal. E hoje a gente tem uma RDC específica para o mercado de vacina. Toda vacina tem que ser reportada para o Programa Nacional de Imunização, toda vacina tem que ser controlada a evento adverso, e isso tem que ser feito com todo o critério. Então as pessoas que vão usar um serviço privado ou até mesmo um serviço público têm que tomar cuidado se aquela estrutura está regulamentada e fiscalizada. A gente tem um problema de ter eficiência de fiscalização, a gente sabe que essa é uma dificuldade em todo o território nacional. A gente está sempre em conversa com o CONASEMS e com o CONAS, porque cabe a eles a gente integrar as nossas ações, facilitar o acesso à fiscalização e denunciar os processos que não estão sendo feitos dentro dos critérios técnicos exigidos. Porque a vacina é segura, a vacina é garantido que as pessoas que tomarem a vacina vão ter a cobertura proposta por todo o imunizante, mas se ela não for armazenada corretamente, se ela não for administrada e aplicada corretamente dentro de uma previsão correta, a gente vai ter problema sério. E isso tem que ser evitado de todas as formas. Exatamente, estamos lidando com vidas, né? Geraldo, muito obrigada pela sua participação no Band Entrevista desta noite. Até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço e eu queria deixar um último recado para toda a população. Não importa aonde você vai tomar a vacina, que tome num centro de imunização de qualidade, mas tome sua vacina. Ou no público ou no privado. Não deixe a cobertura vacinal cair, porque toda a população vai estar em risco se a sua atitude individual não for exercida. Ok, muito obrigada, Geraldo. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado, o Band Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com um encontro marcado contigo, sempre aos sábados, às 10:50 da noite. Então tenham todos um ótimo final de semana, aproveitem e se cuidem. Tchau, tchau. Excelente final de semana para você, um abraço, até mais.